Sabe qual é o paradoxo? A gente tem modelos de linguagem que são, nossa, super competentes. Mas aí, na hora de colocar eles para fazer tarefas complexas no mundo real, eles simplesmente quebram. E de jeitos que a gente nem espera. Existe um buraco aí, sabe? Entre o que eles sabem e o que conseguem fazer de forma confiável. E a solução, olha só, já vou adiantar, não é só criar um modelo cada vez maior. Nos próximos minutos, a gente vai mergulhar em como construir agentes de inteligência artificial que sejam realmente confiáveis. O segredo, e aqui está o pulo do gato, é mudar o foco, sair do modelo em si e olhar para a infraestrutura que fica ao redor dele. É um conceito chamado externalização. Então vamos lá! Nosso roteiro vai ser bem direto, em 3 passos. Primeiro, vamos entender por que o jogo está virando, por que o foco está saindo de dentro do modelo e indo para o ambiente dele. Depois, a gente vai conhecer os 3 pilares que sustentam o agente para ele não cair. E para fechar com chave de ouro, vamos ver a peça que orquestra tudo isso, o chamado Harness. A história da evolução dos agentes de IA é, na verdade, uma história sobre mover capacidades. Aquilo que antes a gente esperava que o modelo resolvesse ali internamente na cabeça dele, agora a gente delega para estruturas externas. Estruturas muito mais explícitas e, o mais importante, controláveis. E essa jornada da comunidade de IA é fascinante e dá para ver bem nesse gráfico. Tudo começou com foco total nos weights, ou seja, no conhecimento que está, digamos, assado dentro do modelo. Depois, a atenção foi para o contexto, quando a gente aprendeu a conversar melhor com IA usando prompts. E agora, a grande virada. O foco está na infraestrutura ao redor, nesse ecossistema que a gente está chamando de Harness. Vamos pensar na diferença prática disso. Na era dos pesos, para ensinar algo novo para a IA ou corrigir um erro, era preciso um retreinamento caríssimo, demorado. Era quase impossível saber por que ela tomou certa decisão. Já na era da infraestrutura, o conhecimento vira um componente flexível, as regras são claras e as atualizações praticamente instantâneas. Então, o ponto central é este. A confiabilidade não vem de ter um modelo cada vez maior, e sim de ter um sistema inteligente que alivia a carga cognitiva do modelo, que tira das costas dele tarefas que são muito difíceis de gerenciar lá dentro. Certo, vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. Essa tal de externalização se apoia em 3 pilares fundamentais, e cada um deles foi desenhado para resolver uma fragilidade específica dos modelos de linguagem quando eles precisam agir de forma autônoma. Essa imagem aqui dá pra gente um mapa completo da arquitetura. Olha só, no centro de tudo está o Harness, que funciona como o maestro da orquestra. E orbitando ao redor dele, a gente tem os 3 pilares que vamos explorar agora: memória, skills e protocolos. É a combinação deles que cria um sistema cognitivo que realmente para em pé. O primeiro pilar é a memória. Pensa numa lista de compras. Ela não aumenta sua capacidade de memorizar, mas ela muda o problema. Em vez de ter que lembrar de cada item, você só precisa reconhecer o que está na lista. A memória para IA faz exatamente a mesma coisa. Ela tira o histórico da tarefa de dentro do modelo e coloca do lado de fora. Então vamos lá. O que é essa memória na prática? É um estado que fica salvo, persistente, fora da janela de contexto do modelo, que a gente sabe que é limitada. E por que isso é, crucial? Simples. Porque resolve aquele problema chato do esquecimento. O agente não perde o fio da meada entre uma interação e outra. E como aplicar isso amanhã? Um jeito bem direto é usar um banco de vetores para guardar o histórico das interações mais importantes. O segundo pilar são as skills, ou as habilidades. Em vez de ficar torcendo para o modelo improvisar um procedimento complexo toda vez, as skills empacotam as melhores práticas em componentes que a gente pode reutilizar. A tarefa deixa de ser uma geração do zero e passa a ser uma montagem de blocos que a gente já sabe que funcionam. E o que são essas skills? Pensa nelas como receitinhas de bolo, procedimentos e boas práticas empacotados de um jeito que dá para usar de novo e de novo. Por que elas são tão importantes? Porque resolvem a inconsistência. Elas garantem que uma tarefa com vários passos seja feita do mesmo jeitinho sempre. E como aplicar? Começa pelo simples. Documenta um processo que hoje é manual e transforma ele num fluxo de trabalho claro, explícito, que a IA possa seguir. O terceiro pilar são os protocolos. Eles definem as regras de como a gente conversa com o mundo lá fora, seja uma ferramenta, uma API ou até outro agente.
Eles basicamente trocam a comunicação de forma livre, que é super frágil, por contratos bem estruturados que as máquinas conseguem entender sem nenhuma ambiguidade. E o que são esses protocolos? São contratos explícitos. É quase como a gramática da comunicação entre os sistemas. Por que a gente precisa deles? Para resolver aquelas falhas de coordenação que acontecem quando, por exemplo, o modelo tenta chamar uma API do jeito errado. E a aplicação prática? Simples. Usar sistemas definidos como o padrão OpenAPI para todas as chamadas de API. Isso acaba com a adivinhação. Resumindo a ópera, então, para o problema do agente esquecer o que estava fazendo, a gente usa a memória. Para o problema dele errar o processo, a gente usa as skills. E para o problema da comunicação com outras ferramentas quebrar, a gente usa os protocolos. Simples assim. Beleza, temos os 3 pilares. Mas como é que eles trabalham juntos? É aí que entra o harness. Pensa nele não como uma caixa, mas como a camada de governança que de fato une tudo e prepara o agente para o mundo real, para a produção. Esse diagrama aqui mostra bem o papel do harness. Ele fica no centro, atuando como um verdadeiro sistema operacional. Ele integra a memória, as skills e os protocolos com funções operacionais que são essenciais, como controle de custos, permissões de acesso e, claro, observabilidade, que é a nossa capacidade de ver o que o agente está fazendo. Na prática, essa governança do harness atua em 3 frentes. Primeiro, o controle. Ele bota limites de custo e tempo para que o agente não entre num loop infinito e gere uma conta gigantesca. Segundo, a aprovação. Para ações de alto risco, tipo mandar um e-mail para a base inteira de clientes, ele cria um portão de validação humana. Ninguém quer acidente, certo? E terceiro, a observabilidade. Ele cria um rastro completo de tudo que o agente faz, o que permite auditorias e facilita muito na hora de corrigir erros. Então, o ponto crucial é esse. O harness é a camada que pega a potência bruta de um modelo de linguagem e transforma naquilo que a gente precisa, um sistema de produção real, um sistema confiável, seguro e, acima de tudo, governável. Para a gente amarrar tudo, vamos aos 3 pontos-chave. O primeiro e talvez o mais importante, a confiabilidade não vem só de um modelo mais forte, mas de uma infraestrutura inteligente ao redor dele. O segundo ponto é a tática. Tirar do modelo tudo que é volátil, a memória, os processos, as interações e colocar em sistemas externos. E por último, a execução precisa ser governada por um harness, que atua como um supervisor, garantindo controle, aprovação e visibilidade. E tudo isso nos leva a uma pergunta bem prática, para fechar. Pensa aí. Qual é o primeiro processo meio instável, sabe? Aquela primeira fonte de erro que sempre acontece hoje, que já daria para a gente empacotar numa skill ou formalizar num protocolo. A jornada para construir agentes que não quebram, ela começa justamente com esse primeiro passo.